Olá pessoal, aqui é o Mário e esse é o quarto episódio da segunda temporada do Innovation, ou, para quem preferir, Innovation On. Meu entrevistado de hoje foi o Hugo Rezende. Ele possui graduação em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, mestrado em Engenharia Aeronáutica também pelo ITA e doutorado em Engenharia Aeronáutica pela Stanford University. Hoje ele é pesquisador convidado do mestrado profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade continuada no ITA. Também é palestrante convidado da FIA no tema de Gestão de Projetos e Inovação. Foi diretor do Laboratório de Estruturas Leves do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, localizado em São José dos Campos. Trabalhou na Embraer por 26 anos e na Vale por 2 anos. Tem ampla experiência em inovação, gestão de projetos e incubação de novos negócios, assim como processos de desenvolvimento de aeronaves, especialmente cálculo aeroelástico. Nós falamos sobre 3 assuntos. Primeiro, política industrial de produção versus política industrial de engenharia. Segundo, pessoas com mestrado e doutorado na indústria. E terceiro, propriedade intelectual, com exemplos reais muito interessantes. Vocês vão notar que fomos direto aos assuntos, porque tínhamos no máximo 1 hora para gravar, mas mesmo assim, sem aquela introdução usual, o episódio ficou muito bom. Eu, inclusive, já escutei ele 2 ou 3 vezes para estudar o que o Hugo falou. Tem muita coisa boa aqui, espero que vocês gostem. Uma última coisa, se quiser ir mais fundo nos assuntos que tratamos aqui, recomendo que você siga o Hugo no LinkedIn. Ele compartilha muita coisa interessante por lá. É só procurar por Hugo Rezende. E não esqueça de mandar o episódio para alguém que você acha que precisa ouvir essas mensagens que o Hugo passou por aqui. Um grande abraço e aproveita o episódio. Hugo, o nosso primeiro assunto aqui é sobre política industrial de produção versus política industrial de engenharia. Talvez seja interessante começar explicando o que isso significa e qual que é a tua opinião sobre isso. Então, Mário, bom dia, obrigado Bom dia. pelo convite, né? Uma honra. Vamos lá, vamos entrar direto na questão. Quando a gente fala de produção e engenharia, nós precisamos pensar em algumas coisas, tipo, aqui no Brasil temos o famoso custo Brasil, os custos são altos, certo? Incomparavelmente mais altos que em vários outros lugares, inclusive China, Índia, México, Norte da África, Sudeste da Ásia, né? Vietnã, Tailândia. Então, nós temos uma desvantagem comparativa com relação a esses outros países, com relação à produção. Quando a gente fala de engenharia, é exatamente o contrário, né? Assim, temos também um custo Brasil associado, mas nossa capacidade de engenharia, ou melhor falando, a nossa capacidade de desenvolvimento, porque não é só engenharia, né? Quer dizer, quando a gente pensa na natura, é questão biológica também, tá? E podemos pensar também em biotecnologia, mas nós temos uma capacidade de desenvolvimento assim, muito grande. Os nossos desenvolvedores são requisitados mundo afora. Nós temos um diferencial perante o mundo. Tem gente que vai poder dizer que falta engenheiro aqui no Brasil, mas assim, eu acho que não falta, particularmente. Pode existir falta de engenheiro com qualidade suficiente, mas esse gap de qualidade, vamos dizer assim, não é difícil retirá-lo, né? Quer dizer, o melhor exemplo que eu tenho é o programa de especialização em engenharia da Embraer, que é um mestrado profissional em cooperação com o ITA, né? Mas que em 18 meses transforma um engenheiro recém-formado em qualquer modalidade em um engenheiro de desenvolvimento de produtos de aeronaves com experiência equivalente de 3 anos. Tá? Então, um ano e meio transforma uma pessoa com uma experiência de 3 anos. Então, por que isso? Porque a capacidade, a base do que existe é muito boa. E, obviamente, eu estou falando das melhores universidades. Tá? Então, dentro desse contexto, a nossa vantagem comparativa não é em produção, é em engenharia, certo? E aí, o melhor exemplo que todo mundo cita, né, é o exemplo citado por 100% das pessoas que falam de inovação aqui no Brasil, é a Embraer. A Embraer, trabalhei 26 anos lá, né, 28 se contar estágio,
Assim, o diferencial dela não é a produção, o diferencial dela é o desenvolvimento. Ela produz porque precisa entregar, né? Certo? Sim, aham, Se ela não produzir, ela não vai entregar, não vai ter faturamento, exatamente. certo? Mas o que faz a Embraer ter sucesso é a engenharia que deriva em produção. Então, por que que isso não pode acontecer com outras empresas? E provavelmente se a gente parar e conhecer melhor, quer dizer, casos de Natura, Marco Polo, WEG, nós vamos chegar à mesma conclusão. Quer dizer, o diferencial é a engenharia que levou à produção. Então, essa história de ficar fazendo política industrial baseada em produção, eu não acho que é uma solução viável, entendeu? Não vai dar certo. Entendi, faz bastante sentido, né? Realmente o profissional de engenharia no Brasil tem características diferenciadas, né? Eu concordo plenamente contigo. Então, deixa eu só falar uma outra coisa, porque essa, assim, assim, e aí já entrando no tópico aí de mestrado, doutorado, a ida de pesquisadores para a indústria, ao invés de Uhum, ficar só na academia, né? Assim, eu fiz doutorado fora, fiz doutorado em Stanford, lá na final da década de 80, né? Muito tempo atrás. E, assim, naquela época, assim, o professor americano que conseguia um estudante brasileiro para doutorado, ele tipicamente buscava outros, porque eles falavam, assim, tem vários casos que eu conheço que eles falavam que a qualidade desses alunos era excepcional, tá? E isso acontece até hoje. Tá? Eu continuo ouvindo esse tipo de discurso nos anos agora, né? Assim, não exatamente hoje, né? Mas uhum. os últimos 5 anos, entendeu? Então, é algo que a gente precisa parar e pensar, tratar de uma forma diferente, né? Quer dizer, focar na engenharia que vai levar à produção e não fazer produção que não vai levar à engenharia. Assim, o caminho inverso não é natural. O engenharia para produção ele é natural, tá? Uhum. Lembro que no briefing tu comentou que para desenvolvimento, um profissional com mestrado era mais adequado do que um profissional com doutorado, e que o doutorado era mais adequado para pesquisa. Então, vou falar sobre isso. Assim, para falar sobre isso, a primeira coisa que eu preciso dizer, que é um mantra que eu insisto em praticamente todas as vezes que eu estou dialogando com alguém sobre esse aspecto, é que pesquisa não é desenvolvimento, são coisas muito distintas. Tá? Do ponto de vista de empresa, pesquisa é algo que você, do ponto de vista contábil, você deduz no mesmo ano deduz o resultado, né, do mesmo ano que ela é efetivada. Desenvolvimento não, desenvolvimento ele pode ser diferido, tá? São duas Uhum. coisas assim bem diferentes do ponto de vista contábil, financeiro, tá? Do ponto de vista de aplicação, vamos dizer assim, pesquisa ela gera conhecimento, ela não gera produto. E desenvolvimento não, desenvolvimento por definição ele gera produto, e produto é inovação. Então pesquisa estrito sensu não é inovação, ela é uma base que pode ser ou não utilizada para um desenvolvimento futuro, tá? E só para dar um exemplo concreto dessa questão de pode ou não ser incorporada, quando você está desenvolvendo uma estrutura de um avião, por exemplo, se ela vai ser feita de metal ou se vai ser feita de compósitos, é uma decisão de negócio feita caso a caso. Compósitos têm uma vantagem muito grande em determinados tipos de aeronaves, em outra ele já não tem, tá?
Então, para você fazer essa decisão de negócio, você precisa entender quais são as consequências, né, de estar usando uma coisa ou outra. Então, você precisa fazer pesquisa para entender essas consequências. Entendeu? Como é que o compósito vai se comportar do ponto de vista da produção, da manutenção, que tipo de processo de manufatura é mais adequado, porque quando a gente fala de compósito tem vários processos de manufatura, tá? Sim, Cada um com características próprias. Então você tem que fazer pesquisa para entender esse negócio, mas você também precisa fazer pesquisa em metais, porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem algo que pode ser melhorado, tá? Então, do ponto de vista de uma empresa que nem a Embraer, você não pode só fazer pesquisa em compósitos ou só fazer pesquisa em metais. Você tem que fazer pesquisas nos dois, deixar o conhecimento disponível e, na hora de definir a aeronave, numa decisão de negócio, a equipe ela que vai decidir qual dos dois vai usar. Então, você faz pesquisa que, eventualmente, não é utilizada, tá? Mas que precisa ser feita, porque se não fizer feita, não se toma a melhor decisão de negócio, tá? Então, dentro desse contexto de que pesquisa não é desenvolvimento, é preciso parar e pensar nessa questão de pesquisadores na empresa, né? Eu preciso dizer o seguinte: primeiro, realmente eu não gosto do termo pesquisador para ser usado de forma indiscriminada dentro da empresa. Eu acho que precisa ser pesquisador e precisa ter também engenheiro de desenvolvimento, biólogo de desenvolvimento, alguma coisa do tipo, tá? Porque, como eu estava falando, as atividades são distintas, né? Quando a gente só fala de pesquisador, que é comum isso na academia, isso leva a crença, ou pode levar à crença de que pesquisa é igual a desenvolvimento, que não é verdade, certo? Sim, Bem, sim. Quando a gente está fazendo desenvolvimento, o que você precisa é... Eu vou de novo falar da questão só de engenharia, mas lembrando que existem outros tipos de desenvolvimento, tá? Okay. Mas quando a gente está fazendo desenvolvimento do ponto de vista de engenharia, o que você precisa de uma solução, algo que atenda aos requisitos de performance que você disse que seu produto precisa ter. Você não precisa saber os fenômenos que justificam essa solução, você precisa saber que a solução funciona, tá? E também não precisa ser a solução ótima, basta ser uma solução que leva aos resultados que você deseja para o seu produto, dentro de prazo e custo e performance, né? Precisa funcionar, mas você não precisa entender por que funcionou, tá? Então, se você tem um mestrado, e o mestrado significa um desafio para você entender algo novo para você, né? Algo que você não conhecia, tá? Não precisa ser novo do ponto de vista do mundo, mas é um novo do ponto de vista seu, pessoal. É sempre um desafio. Então, o mestrado ele é uma coisa que ele é bastante interessante para desenvolvimento, tá? O doutorado, ele significa buscar algo inédito. E não é inédito para você, não é inédito para a sua faculdade, não é inédito para o seu país, é inédito no mundo. É isso que o inédito do doutorado significa. Ou seja, é um desafio que ninguém ainda tratou. E para você fazer isso funcionar direito, para você conseguir chegar lá e defender sua tese e ter sucesso, você vai precisar entender o porquê que a coisa funcionou, quais são os fenômenos por trás daquilo que você está estudando. Isso é obrigatório, não vejo como um bom doutorado sem ter isso, tá? Mas, como já falei, isso não é obrigatório por uma boa solução de engenharia. Então, do ponto de vista de uma empresa que faz pesquisa e desenvolvimento, é contratar doutores para fazer pesquisa e contratar mestres para fazer desenvolvimento.
E aí alguém pode me perguntar, pô, mas por que não doutor no desenvolvimento? Assim, eu fui um doutor no desenvolvimento. Eu fazia uma série de perguntas que não faziam sentido. Você entendeu? Entendi. Faziam todo sentido para mim, mas não faziam sentido pro negócio. E querendo ou não querendo, isso atrapalhava. A gente Tá? tende a querer entender tudo, né, Hugo? Eu também trabalho com desenvolvimento, tenho doutorado e também tenho essa impressão algumas vezes. Então, assim, a gente que é doutor e está no desenvolvimento, a gente aprende a calar a boca, vamos dizer assim, né? A conter o seu ímpeto de fazer perguntas, né? Mas, assim, de vez em quando você não consegue, você esquece, né? E, Exatamente. e, e aí passa a atrapalhar. Então, assim, não é todo doutor que é assim, obviamente, tá? Tem gente que faz doutorado de uma forma bastante aplicada, então ele já cria essa sistemática de conter a sua curiosidade em determinados momentos, né? Mas, assim, se você parar e pensar assim, do ponto de vista de uma regra geral, doutor é para pesquisa, mestre é para desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que, quando você não distingue pesquisa de desenvolvimento, e simplesmente fala que a empresa precisa de pesquisador, você cria aquela ideia de que a empresa precisa contratar doutores porque é essencial para ela contratar doutores. Não, se a empresa só faz desenvolvimento, porque é uma média empresa, por exemplo, ela não precisa contratar doutores. Ela pode até contratar, se ela quiser, mas ela não precisa. Se você já é uma grande empresa que faz tanto pesquisa quanto desenvolvimento, sim, você vai contratar os dois. Agora, você vai contratar menos doutores do que mestres. Assim, eu vou dar o exemplo da Embraer, que eu acho que é um caso típico, ela não é uma anormalidade. O orçamento da área de pesquisa é tipicamente 10% do orçamento de desenvolvimento. E aí eu estou falando orçamento como gasto anual, né? Sim, Então, isso, fazendo uma matemática de guardanapo, né, quer dizer que a equipe de pesquisa é cerca de 10% da equipe de desenvolvimento. Você tem muito mais engenheiros desenvolvedores do que pesquisadores. Tá? Então, consequentemente, você vai acabar contratando menos doutores do que mestrandos. Tá? exatamente. Hugo, tem uma questão interessante aí que muitas empresas elas têm departamentos de pesquisa e desenvolvimento, mas elas trabalham majoritariamente com desenvolvimento. Pode eventualmente ter alguém com doutorado ali no meio que possa talvez gerenciar alguma iniciativa de pesquisa. Faz sentido ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que muitas vezes é confundido com inovação, né? Eu acho que faz sentido ter. De novo, eu vou estar sempre, para dar exemplos concretos, né, eu vou estar sempre recaindo no caso Embraer. Tá? Ótimo. Então, a questão toda é a seguinte, vamos lá. Tamanho da equipe de P&D. Tá? E quando eu falo equipe de P&D, eu estou falando, não estou entrando no mérito se tem pesquisa e desenvolvimento, mas se tiver, está tudo lá dentro. Tá? Considerando dados de 2019 ou um pouquinho antes, porque desde a pandemia os dados mudaram muito, né? A gente ainda está em processo de recuperação, mas tudo que eu vou falar corresponde a antes da pandemia. Tá? Então, a empresa que tinha a maior equipe de P&D no Brasil era a Embraer. Tá? Que era uma equipe de cerca de 5.000 pessoas. Tá? E essa equipe tinha pesquisadores, tinha engenheiros, matemáticos, considerava também os técnicos para fazer a parte laboratorial, secretários, assistentes, gerentes, etc. E tal, tá? Toda a equipe de modo geral. Tá? 5.000 pessoas, mais ou menos, número redondo. Tá? A empresa que vinha em segundo lugar era a Petrobras, por causa do SEMPES. Sim. E aí
provavelmente nós estamos falando, só considerando gente empregada, sem contar os terceiros, tá? Que é o caso que eu estou usando na Embraer, tá? Nós estamos falando de 3,5, tá? 3.500 mil pessoas, entendeu? Porque já é uma diferença grande, né? Sim. E em terceiro lugar, é muito difícil dizer qual, porque o número ele baixa muito, ele é um número que vai estar entre 800 e 1.200, é muito menor. E pode ser uma opção de empresa, pode ser Natura, pode ser WEG, pode ser Marco Polo, pode ser, entendeu? Vai dizendo, tem várias empresas aí que podem estar nessa história, tá? E se a gente usar dados da Pintec referente à análise que foi feita lá em 2011, já tem bastante tempo, mas os dados tipicamente não mudam muito para a Pintec, o tamanho da equipe média de P&D nas empresas no Brasil era 50. É muito pequeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, se eu pensar em Inglaterra, não estou nem falando Reino Unido, se eu pensar em Inglaterra, eu consigo imaginar fácil 3 empresas que têm mais de 10 mil pessoas nessa equipe de P&D. Rolls-Royce, por exemplo. Tá? Pensar em Estados Unidos, aí eu estou falando de fácil, mais de 10. E por aí afora. Dizer, nós não temos nenhuma de mais de 10 aqui no Brasil, mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil. Então, assim, aí eu preciso voltar lá, por que eu falo de política industrial, né? Voltar para a engenharia, porque assim, a gente precisa disso. A gente precisa ter P&D forte para gerar produção. É isso que acontece lá fora. A produção, ela não vem sem engenharia. Em algum lugar tem que ser feito o desenvolvimento, tá? Senão ela não nasce. Tá? Então, transferir montagem é relativamente fácil, porque você vai fazer pouca engenharia, mas o valor agregado que você tem quando você tem engenharia mais produção é muito maior do que quando você só tem produção. Assim, faz sentido você ter equipe de P&D, mas sem uma política adequada de inovação, que vai significar ter engenharia, essa diferença de pesquisa e desenvolvimento ela fica muito difícil de ser feita pela empresa. Então, o que acontece, que vai acontecer em qualquer lugar, inclusive acontece na Embraer também, assim, o desenvolvimento sempre ganha, porque o desenvolvimento gera faturamento. A empresa precisa faturar para pagar salários, pagar impostos, pagar investimento, certo? Então, o desenvolvimento sempre domina em cima da pesquisa, tá? Então, quando você tem uma empresa que só tem uma equipe de P&D e sem uma política, sem uma estratégia clara de inovação, você chama a área de P&D, mas o mais justo seria chamar a área de desenvolvimento. Porque dificilmente alguém vai fazer pesquisa ali. E aí eu preciso me remeter ao ano lá de 1996 na Embraer, porque foi o ano em que começou a ter uma transformação na empresa. Até 1996, a Embraer estava nessa categoria. Ela fazia desenvolvimento e tinha uma ou outra pessoa que fazia pesquisa em função de insistência, em função de conhecer, estar mais próximo de algum gerente, diretor, entendeu? Uhum. Em 1996, isso começou a mudar, porque a empresa já privatizada, com um desenvolvimento bom, basicamente terminado, né? Basicamente não, já está terminado, que foi o ERJ 145, ela já pensando no próximo avião, que veio a ser o Embraer 170, ela percebeu que ela tinha uma deficiência nessa questão de conhecimento técnico
para poder tomar a melhor decisão de negócio. Então, a área de pesquisa aplicada dentro da Embraer começou a nascer em 1996 e formalmente foi criada em 1998. E a pessoa que foi escolhida ou que caiu nessa posição fui eu. Então, é por isso que eu sei, assim, eu sei falar muito sobre essa questão, porque eu vivi desenvolvimento cabeça de cientista e tive que criar toda uma área de pesquisa que trabalhasse de forma conjunta com o desenvolvimento sem ser asfixiada pelo desenvolvimento, né? E tem muito desafio aí, assim, o maior deles, na verdade, assim, tem muita gente que acha que pesquisa é uma coisa lúdica, que você define mais ou menos e vai fazendo, e que se você definir esse mais ou menos e tiver persistência, vai sair alguma coisa boa. Eu não acredito nisso. Eu acho que pesquisa, do ponto de vista aplicada, ela precisa ser tratada exatamente como um desenvolvimento do ponto de vista de gestão de projeto. Ela não pode ser lúdica. E aí, assim, então o primeiro desafio, na verdade, era assim, o pessoal, era assim, como é que a gente ia definir os projetos de pesquisa, né? Porque definir projetos de pesquisa significava vender esses projetos para a unidade de negócio, porque quem pagava o salário dos pesquisadores, aí usando pesquisador de fato para quem faz pesquisa, né? Quem pagava o salário dos pesquisadores era a unidade de negócio, que a unidade de pesquisa não gera faturamento, certo? Exatamente. Então você tinha que definir projetos e convencer o seu patrocinador, né? Senão não tinha dinheiro. Sim. E aí, assim, a primeira coisa que foi feita, uma das primeiras coisas que foi feita foi dizer o seguinte: ó, você tem que o cara, assim, eu tenho uma ideia, então você toma aqui esse formulário padrão, você vai escrever um project charter. Aí o cara disse, pô, mas isso é burocracia. Eu falei assim, não, isso não é uma burocracia. Esse project charter que eu quero que você escreva, ele vai ter no máximo uma página com objetivo, justificativa, orçamento e um cronograma. Não mais do que isso. Ou seja, você precisa dizer o que você quer fazer, você precisa dizer por que você vai fazer, o porquê do ponto de vista do negócio, tá? Não o porquê do ponto de vista técnico. A justificativa do ponto de vista de ganho no negócio. Você tem que dizer quanto vai custar isso, mais ou menos, né? E tem que dizer quanto tempo vai levar esse troço. E tem que ser tudo isso em uma página. Não pode ser mais do que uma página. Quer dizer, a gente aceitava se fosse uma página e meia, né? Mas se passasse disso, não aceitava. Assim, não. Se você realmente sabe o que você quer, você tem capacidade de escrever isso de forma mais resumida. Isso aqui não é um projeto de pesquisa acadêmico que só a justificativa vai ter uma página. Entendeu? Não, isso aqui é um projeto aplicado que e o material que você vai nos dar vai ajudar a convencer o patrocinador, a unidade de negócio, a liberar o dinheiro. Tá? Esse foi o maior desafio que a gente teve, assim, inicial, que ninguém queria fazer isso, dizia que não queria, não podia, porque era burocrático. Eu disse, não, uma página de papel não é burocrático. Certamente. Hugo, a gente pode pegar o gancho desse exemplo do Embraer 170 e falar um pouco sobre propriedade intelectual, que a gente discutiu um pouquinho lá no briefing, talvez seja interessante resgatar aqui o que a gente começou a falar. Então, propriedade intelectual foi formalizada na Embraer, eu não me lembro, esse dado eu não me lembro com perfeição, mas provavelmente, quando digo formal, é assim, uma gerência, né? Com gente para tratar disso específica, né? Provavelmente isso surgiu em 2008 ou 2009, tá?
E antes disso, esse assunto caía para mim como responsável pela área de pesquisa aplicada. Então, assim, eu vou citar dois exemplos que eu acho que são muito interessantes, tá? O primeiro exemplo tem a ver com 170. Em determinado momento, uma das pessoas da equipe de desenvolvimento lá chegou para mim e falou o seguinte: ó, Hugo, nós queremos, nós, programa, né, nós, as pessoas, a equipe, nós queremos que seja patenteada a winglet do 170. Tá? O winglet é aquela asinha que tem na ponta da asa dos aviões. Tá? Aí eu usei a metodologia dos 5 porquês. Né? Você vai perguntando porquê até entender qual é a causa raiz. Tá? Eu falei assim, mas por que vocês querem patentear? E fomos, assim deve ter demorado, dialogando com esse outro gerente aí, deve ter demorado, sei lá, 2, 3 semanas até eu conseguir, de fato, entender a causa raiz e que, obviamente, a outra pessoa concordasse com a causa raiz, né? Não bastava eu achar que eu tinha achado, né? Então, a grande preocupação que gerou esse pedido de patenteamento é o seguinte: a Embraer não queria correr o risco de fabricar isso e, em determinado momento, alguém chegar e dizer o seguinte: agora você vai ter que pagar royalties para mim porque eu detenho a patente dessa winglet. Então, assim, essa era a causa raiz. A Embraer não queria correr o risco de ter que pagar royalty para alguém. A questão era o seguinte: essa winglet ela não tinha ela foi desenvolvida, cumpriu, foi testada, ela cumpria aquilo que ela precisava cumprir em termos de ganho de performance, mas ela não seguia uma regra geral, ela foi chegada lá na base da tentativa e erro. Tá? Então não tinha como alguém chegar assim: eu tenho uma fórmula patenteada que inclui a sua winglet, tá? Isso não existia. Isso também ficou claro nas conversas lá que nós fomos tendo ao longo dos 5 porquês, né? Então, tendo em vista isso, assim, eu virei para o cara e falei o seguinte: então você não precisa patentear, o que você precisa é publicar, torna a informação pública e ninguém pode te cobrar mais nada, certo? E aproveita, já que você tem que publicar, escreve um bom paper técnico, submete para uma boa conferência, e isso não vai pegar bem do ponto de vista de imagem. Assim, vão ter engenheiros responsáveis que vão ter que ir lá, dialogar, apresentar, assim, vai ser um reconhecimento para esse pessoal. Então, melhor solução, nesse caso específico, né, é a publicação. Certo? Sim, chegou na causa raiz, né? Sim, porque assim, eu não falei nada, mas assim, eu imagino que muita gente sabe, mas também deve ter muita gente que não sabe. Assim, você vai perguntando por quê, até que a pessoa não sabe mais dizer por quê. Você chegou no porquê raiz, né? Sim. Tá? O outro caso que eu acho que vale a pena comentar é o caso do Tucano, que é um treinador militar, e que ele é uma nave turbohélice, né? Não é jato, e ele tem um sistema de comando de tração, de aceleração, né? Tração é o que a gente chama na aeronáutica de aceleração, que é um comando só, uma manete só, como se fosse um pedal só, tá? Mas todo avião, a hélice, no fundo você tem 2 manetes. Você tem que acionar 2 comandos. Uma é para injeção de combustível, que é o acelerador típico do carro, né? E o outro é o controle da posição de cada pá em relação ao escoamento. Tá? O Tucano não. O Tucano, isso era feito por apenas uma manete. Existia todo um mecanismo que permitia que isso fosse feito, ou seja, do ponto de vista do piloto, é como se ele estivesse voando um jato. Estou tentando visualizar aqui, eu até entrei no Google aqui, enquanto achei aqui o Super Tucano. Então, o Super Tucano é
É um desenvolvimento posterior do Tucano, tá? Ah, tá. Então, assim, qual era a vantagem do Tucano? Era um avião turbo-hélice, que é uma operação muito mais barata em termos de consumo de combustível, que podia ser usado para treinar pessoas a voar em jato. Esse era o diferencial do Tucano. Uhum. Tá? Apesar de ser turbo-hélice, ele podia ser usado no treinamento de jato. Aí tem uma opção de gente que falou que falava, né, provavelmente ainda fala que a Embraer teve uma falha grave no caso do Tucano, porque não patenteou esse mecanismo, né? Uhum. O que a Embraer fez foi manter segredo de negócio, tá? Ela não patenteou de fato, Entendi. mas ela fez conscientemente, ela fez segredo de negócio, que é uma outra forma de você proteger a sua propriedade intelectual, tá? Eu sempre pensei nisso, não participei dessa história, mas conheço a história, tá? Até o dia que eu ouvi o Osiris Silva, né? Um Uhum. ídolo, uma pessoa assim fenomenal, tá? Falar que a Embraer pecou por não ter patenteado. Aí eu não teve jeito, eu fui lá falar com ele e dizer assim: Osiris, essa história não é bem verdade, tá? Porque a questão é o seguinte, vamos lá, vamos dar os detalhes para poder explicar. A patente ela tem que ser feita em vários países. Ela não basta fazer uma Uhum. patente no Brasil para que ela funcione nos Estados Unidos. Ela tem que ter a sua patente correspondente nos Estados Unidos. Só para dar um exemplo, tá? Quando você submete a patente nos Estados Unidos, em no máximo 2 anos, ela vai estar disponível para comentários. Ela não foi ainda concedida, mas com no máximo 2 anos ela está disponível para comentários, que é justamente para cada um, cada pessoa poder dizer, não, pô, essa patente aqui não é bem assim, eu já tenho uma, e por aí vai, para Sim. contestar ou não contestar. Então, com 2 anos, a patente ela está disponível para quem quiser acessar. Bem, esse mecanismo é um mecanismo mecânico, um conjunto de engrenagens e coisas que o valha. Se você é bom em projeto, você vai olhar esse mecanismo e vai dar um jeito de fazer outro que não afete, que não dependa da patente original. Então, dentro desse ponto de vista, os competidores teriam disponível a informação dentro de 2 anos e mais 3, 4 anos eles estariam com algo semelhante no mercado, certo? Então, vamos dizer 8 anos, tá? Bem, esse segredo de negócio ele só foi descoberto, né? Só foi repetido Uhum. pelos competidores mais de 15 anos depois. Ou seja, a Embraer optando por segredo de negócio, ela conseguiu pelo menos mais 7 anos de monopólio sobre isso no mundo, sobre essa questão no mundo. Ponto. Se fosse uma patente, ela estaria disponível Muito antes. para comentário bem antes, né? E alguém poderia. Eu poderia estar repetindo. Então, Sim. assim, essa é uma questão. Assim, a questão do negócio precisa ser bem Interessante. trabalhada. Quer dizer, e por que fazia sentido fazer segredo de negócio? Porque, assim, quem é que vai comprar um avião só para descobrir o mecanismo da manete? Ninguém vai fazer isso. Certo? O avião é caro demais para alguém fazer um negócio desse tipo. Certo? Aí vai dizer assim, pô, mas o avião não faz manutenção? Sim, faz a manutenção, ela é feita e existe um contrato de manutenção que diz que você não pode ceder acesso à aeronave para quem quiser. Uhum. Então, manter o segredo de negócio, nesse caso específico, é relativamente fácil, entendeu? Assim, a principal dificuldade seria em algum dos engenheiros abrir essa questão para um competidor. Assim, e se isso fosse feito, de novo, tem um contrato de emprego que diz que isso é confidencial, seria um negócio feito de forma ilegal, entendeu? Sim, sim. Então, a propriedade intelectual, que assim, é algo que ela precisa ser decidida de uma forma pensando principalmente no negócio.
não é patente, pronto e vamos em frente. Tá? Pode ser publicação, pode ser segredo de negócio, pode ser patente, pode ser uma opção de coisa. O que importa é proteger o seu negócio e não fazer a patente. Interessante, Hugo. Hugo, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para ti em relação ao que tu comentou agora há pouco sobre publicação. Ela tem essa questão relacionada com a propriedade intelectual, que é uma das possíveis estratégias, mas publicar também é uma coisa que pode desenvolver também a equipe de engenharia, né? Como que tu vê assim empresas publicando? Eu trabalhei um tempo na Europa e vi que isso era muito forte lá, né? Essa questão de empresas publicarem em congresso, até mesmo em jornais peer-reviewed. Então, a publicação é uma coisa assim, quando ela é feita de forma adequada, é uma coisa muito importante, tá? Qual é a questão principal por trás da publicação? É você, na publicação, abrir uma informação que você não queria, tá? Então, assim, uma política, vou usar uma palavra forte, mas uma política burra é dizer assim, não pode publicar. Que aí, se não pode publicar, você não corre risco nenhum de passar essa informação para fora, certo? Mas a questão não é essa, quer dizer, a questão é assim, a publicação da empresa, ela também melhora a imagem. Assim, e aí eu vou recorrendo, né? Assim, nos Estados Unidos tem algumas conferências, assim, tem uma organização sem fins econômicos, que é a IAA, que é American Institute of Aeronautics and Astronautics, né? É uma entidade que congrega gente que trabalha em aeronáutica e espaço, tá? Gente de empresas e gente de academia, tanto faz, tá bom? E os congressos do AIAA, eles são extremamente interessantes, porque tipicamente 50% das pessoas que participam são de empresas. Tá? Não é um congresso acadêmico, muito pelo contrário. Então, tem gente da academia, óbvio, né? Mas tem muita gente também de empresa. Então, não é gente de empresa que vai lá só para assistir, é gente de empresa que vai lá também para apresentar, publicar. Por quê? Porque promove a imagem da empresa, certo? Certamente. Então, a preocupação de publicação é você gerar regras que permitam que essa publicação seja feita sem evidenciar nenhuma informação que seja relevante do ponto de vista de competitividade. Lá na Embraer, isso era muito fácil de fazer, assim, tinham determinados gráficos que você simplesmente não colocava escala. Dá para mascarar a informação. Dá para mascarar a informação. Você colocava o gráfico sem escala, mas a forma da curva, quando eu digo que não colocava escala, você mostrava se a escala era logaritmo ou não, certo? Mas você não dizia se era 1, 2, 3, 10, 20, 30, era um número, certo? Então, o formato da curva era o suficiente para promover a divulgação da informação, entendeu? Não precisava ter a escala. E a informação crítica estaria na escala. Isso é só um exemplo, né? Legal, Hugo. Belo exemplo aí. Hugo, então aqui a gente está chegando ao final, nós já cobrimos aqui os 3 tópicos principais que a gente tinha, né? Dava para ficar muito mais tempo aqui, obviamente, a gente pode marcar uma segunda rodada aí, claro, mais para frente. E para fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta: que mensagem tu daria para o pessoal de engenharia que está se formando agora, que está começando ou que está no meio do caminho, quer mudar de carreira, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar sobre essa questão de graduação, aí eu vou ser específico em engenharia mesmo, é o seguinte: engenharia é um negócio indeterminado. Tá? Assim, do ponto de vista da matemática, é como se você tivesse um número de equações muito menor do que o número de variáveis. Tá? Ou seja, esse conjunto de equações
que tem muito mais variáveis, ela dá solução indeterminada, ou seja, você tem um número infinito de soluções. Tá? Então, o que é engenharia? Engenharia é você adequar o número de variáveis para que elas sejam iguais ao número de equações, tá? Para você ter uma resposta específica. Tá? Quando você chega e faz um modelo de elementos finitos, no fundo é isso que você está fazendo. Você pode não estar consciente disso, mas é isso que você está fazendo. Você está definindo uma série de coisas que reduz o número de variáveis para que seja igual ao número de equações. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque não existe só uma solução para um dado problema de engenharia, existe infinitas. Então, cada empresa pode ter a sua própria solução, específica e diferente da outra. Tá? Fazer engenharia é isso. O que acontece no ensino de engenharia? Quando o ensino de engenharia é baseado em provas, você só tem questão determinística, você não aprende que você tem que pensar nas variáveis, porque ali alguém já se deu ao trabalho de reduzir as variáveis. Elas já estão ali, né? Entendeu? Então, assim, se você está fazendo graduação em engenharia, se você quer aprender engenharia de fato, participe de competições. Um SAE Abaja, um aerodesign, competição de robôs. Participe de alguma competição, porque na competição você vai ter que construir algo, você vai ter que fazer engenharia, você vai ter que pensar nas variáveis. Tá? Aí não tem jeito, você vai aprender, mesmo que de uma forma muito simples, a fazer engenharia. Então, essa é a minha primeira mensagem para os engenheiros, participem de competições, não fiquem só nas provas ou nos projetos. Tá? A segunda coisa é o seguinte, você tem que buscar um emprego de engenharia. Certo? Pô, se esse emprego de engenharia tem o cargo, tem o nome de analista, você vai ter que parar e pensar, porque eventualmente você vai cair nesse dilema. É muito comum, porque, como eu já falei antes, quantas empresas têm, de fato, grandes departamentos de P&D? Exatamente. Então, você precisa viver essa experiência. Eventualmente, você vai ter que ser um analista. Tá? Agora, se você está na pós, não ache, só reforçando, não ache que por causa que você é um doutor, você vai conseguir facilmente um emprego nas empresas. Aqui no Brasil, dificilmente você vai conseguir, porque tem muita pouca empresa que faz pesquisa que precisa de fato de doutores. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado pela tua participação, né? Eu gostei bastante da nossa conversa, foi uma honra te receber aqui no meu podcast, né? Me fez refletir bastante, aprendi bastante contigo também. Um grande abraço para ti. Faltou tempo aqui para a gente falar mais, né? Mas vamos deixar o episódio um pouco mais curto aqui, mais prático. E a gente pode marcar uma outra rodada aí mais para frente. Então, um abraço para ti. Um abraço, Mário. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.